Bem, uma das coisas mais importantes para a gente é você entender o que é uma API, tá? API é o que a web hoje trabalha em cima, tá? A grosso modo. Então, se você pegar e botar no Google aqui API, ele vai ter uma explicação bem breve, mas a gente não vai se pegar muito esse detalhe, né? Basicamente é esse conjunto de rotinas que uma aplicação web usa, tá? Então, basicamente é isso. Hoje, basicamente, existem dois padrões, tá? Para API. Um é o XML, mas cada vez menos se vê coisas em XML, ele tem uma organização específica que segue esse modelinho aqui, tá vendo? Tem o XML na versão 1, isso é um quiz que tem uma questão, e aqui dentro da questão, aqui encerra a questão, aqui começa a resposta, tem a resposta, aqui encerra a resposta, aqui termina o quiz, tá? Então esse é o formato que você pode ver, começa com um campo aberto, e ele põe uma barra na frente para fechar, por isso que é a linguagem de markup, tá? Que é a mesma coisa que o HTML, por exemplo. E a outra mais usada é o formato JavaScript, que é o JSON. Tá? Então, o JSON é o formato que a gente vai ver mais, vai brincar mais com ele provavelmente, né? Que é o JavaScript Object Notation. Tá? Então, ele tem esse formato aqui que abre com colchetes, umas chaves e normalmente tem um par, que é o que é a variável e qual é o valor que está dentro dessa variável. Tá? Eu estou mostrando pequenininho assim, não se preocupem, mas eu vou mostrar um pouco maior. Por exemplo, né, a gente tem aquele Trello que a gente já viu lá quando a gente falou da parte de gestão de projetos. Então, Trello, eu vou pegar aqui o LGBE, né, aquele quadro que a gente já tem, o LGBE 4. E aqui eu posso chegar e botar o Trello, por exemplo. Qual é o que é importante? Isso aqui que a gente está vendo é uma forma de apresentar os dados do Trello, tá? Então tem essa forma de apresentar os dados do Trello, mas basicamente como o computador lê, eu tenho que botar essa imagem nesse canto dessa forma, tá? Para o computador e para a gente manipular dados, a gente não precisa dessa interface, a gente só precisa dos dados, né? Então, normalmente, o que acontece? No caso do Trello, que ele é feito com Ruby, se eu botar .json, ele me mostra no formato de API, tá? Então, no formato de API, aquela coisa que vocês viram rapidamente é exatamente como os dados vêm. Então, na verdade, aqueles dados todos estão assim. Então, o que acontece normalmente? Na web, a gente recebe esses dados da API, né, que é essa interface que a gente consegue manipular os dados, e essa API responde com isso aqui, tá? Como eu estou aqui no Firefox, ele já me reconhece que é um JSON e organiza para mim, tá? Então eu estou vendo aqui um ID, tem um nome, tem uma descrição, tem a descrição da data, que é nula aqui, porque não tem nenhuma descrição, né? Se está fechado ou não, não está fechado, está aberto, qual é a organização, o ID da organização que ele participa, tá? Várias informações que eu tenho aqui, né? Se eu pegar isso aqui, você vai ver que é a mesma coisa. Eu tenho um ID, eu tenho um nome, tenho a descrição que está vazio, tenho a data da descrição que é nula, já que está vazio. Se ele está fechado, né, ele não está falso. O ID da organização, tá vendo? É a mesma coisa aqui. Eu não estou usando o Firefox. Eu consigo copiar isso e botar JSON Formatter, tá? Então eu consigo entrar aqui no Google, tem vários JSON Formatter, eu normalmente uso esse aqui que é do Curious Concept, tá? Então a gente pega aqui e joga aqui e dá process, tá? Então já sabe que é um JSON, um template de 3 espaços e segue o formato da especificação tal, tá? Então, deixa ele só trabalhar aqui que meu computador está morrendo com o peso das coisas. Tá, e quando eu clico aqui no botão do processar, né, ele vai processar e vai me trazer uma resposta que é aqui, tá? Então ele formata esse JSON para mim. Mesma coisa que ele diz, ó, eu tenho uma entidade aqui única que tem ID, nome, descrição, mesma coisa que a gente viu lá, tá? E para mostrar, eu consigo descer os níveis aqui dentro, tá? Então a gente está vendo que aqui tem um nível que está com isso aqui tudo, que ele tem dentro de limites, ele começa outra coisa, está vendo que ele abre umas chaves, como abre aqui, ele abre umas chaves aqui, mesma coisa o attachments, que ele abre uma chave aqui, desculpa, ele abre uma chave aqui, e mesma coisa ele consegue descer e mostrar os vários níveis. Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Aqui dentro, tá? Eu vou voltar na real aqui do Firefox, que é até melhor para a gente entender. Então, por exemplo, aqui foi o que eu mostrei para vocês, eu tenho todos aqueles níveis, e eu tenho, por exemplo, os cartões que tem dentro daquele Trello, né, daquele quadro, né, que a gente está. Então aqui eu tenho, beleza, tenho 9 cartões, que a gente já meio que sabe disso que a gente viu lá. E aqui, por exemplo, eu desço no nível 0 do cartão, tá? Então a mesma coisa eu estar aqui, deixa eu ver se consigo rodar. Deixa eu entrar na versão dele feia, melhor para vocês. Raw Data, tá? Então vou procurar aqui card, só para a gente se achar. Vai ter vários, né? Tipo, porque tudo aqui é card.
Deixa eu ver se eu acho o específico. Não, assim não vai ser fácil não. Então deixa eu procurar aqui Pokémon. Tá, Pokémon Hub. Então tá, os cards estão aqui no meio, tá? Então eu consigo ver... Deixa eu ver qual nome que tá. Só pra gente... Cards, dois pontos. Deixa eu procurar aqui. Cards, dois pontos. Opa. Aqui dois pontos não existe na real, né? Ele põe pra gente entender. Tá? E a intenção é realmente vocês não conseguirem, não precisam ler isso aqui não, tá? Isso aqui é só pra gente se achar, só para vocês entenderem o que, que realmente está transacionando. Está transacionando esses dados. Tanto que não foi fácil, não estou conseguindo achar aqui tão rápido, tá? E, de propósito, não tem problema nenhum, a gente normalmente deixa ele dar essa formatada para entender melhor. Então, beleza, aqui eu estou no nível mesmo nível do ID, o cards, tá? Card eu consigo abrir e ele tem esses 9 níveis, 9 itens aqui dentro desse nível. Mesma coisa, eu abro aqui e aqui eu consigo ver que eu tenho mais disso, eu tenho aqui dentro isso, tá? E dentro, por exemplo, desse card 0, eu tenho coisa do tipo, deixa eu pegar aqui attachments, tá? Anexo. Então eu consigo abrir, eu só tenho um anexo aqui. Quando eu abro esse anexo, é aquele Pokémon Hug Love, né, que a gente tem bonitinho, né? Deixa eu tirar aqui o JSON. A gente vai ver que tem exatamente a mesma coisa, só que aqui ele só dá os dados, ele não dá nada de modo de apresentação, de deixar bonitinho assim, tá? Por que eu preciso saber isso? Normalmente quando a gente quer puxar os dados de um canto para o outro, a gente conversa assim. E a gente pode usar APIs inteligentes de outros serviços, por exemplo, no Google, para isso, né? Então se eu pegar aqui, por exemplo, Google Vision, eu vou ter as APIs de inteligência do Google, né, de visualização. Tá, então aqui, por exemplo, eu tenho dentro do Vision AI, eu tenho todas as partes dos... Deixa eu... em resources aqui. Eu tenho várias coisas que eu consigo usar aqui dentro. E cada um tem seu preço, obviamente, isso não é de graça, né? Porque o Google usa isso, é realmente o produto do Google. Mas, por exemplo, eu tenho aqui para testar a API, tá? Então, eu consigo pegar aqui, deixa eu pegar alguma foto. Tá, eu tenho uma foto minha aqui, né? Então pego e jogo aqui para testar a API para mostrar para vocês. Então, normalmente, por exemplo, as ferramentas do Google, da Amazon, todas essas têm API e várias das ferramentas que a gente vai usar vai ter API, tá? Então, vários dos produtos hoje, a comunicação na web é muito feita por API. Então, a gente tem várias APIs para usar, né? Bem, desculpa, eu não cliquei aqui, eu não sou um robô. Ainda não, pelo menos. Então, beleza, que ele reconhece minha foto, ele diz, beleza, isso é um rosto. Eu tenho quase certeza que ele está feliz, né, joy, um sentimento de alegria, né, não é sorrow, tipo, e todos os outros ele está dando very unlike, tipo, não está borrado, não está surpreso, não tem raiva, tá, então tem coisa desse tipo, ele diz, com nível de confiança eu garanto 100% que ele está uma pessoa alegre, ainda bem, né. Então eu também reconheço pessoas aqui, posso dizer, tem um homem nessa foto e tem uma camisa nessa foto, tá? E eu consigo ter labels, então, ele tem cabelo, pelos do rosto, tá? Tem cabelo, tem barba, né? Tem bigode, um homem, né? Tá vestindo uma camisa, tá? Então ele dá vários labels disso e também tu consegue trazer coisas da web, que são entidades que ele encontra na web, tipo a barba, 53 no meu índice aqui, no meu índice ele tem 53, 53 chance de ter barba, de estar vestindo uma camisa, de ser um homem, mesma coisa, né? Consigo ver cores dominantes, por exemplo, para saber, né? Consigo ver outras coisas que são importantes de aspect ratios que ele faz, né, para cortar. Então ele já dá, tipo, como cortar isso em aspect ratios diferentes. E ele tem, por exemplo, fazer segurança. Se é conteúdo adulto, se tem violência, se é alguma coisa médica, se tem problemas de raça, tá? Então, várias coisas que dá para fazer. E aí, a mesma coisa aqui que a gente já falou, né? Ele traz um JSON que ele traz exatamente tudo que a gente está falando aqui da resposta. Então, é como ele manda o request e como ele responde aqui, tá? A gente vai ver duas ferramentas para começar a brincar com isso, né? Para conseguir entender melhor, que é o Postman, que normalmente é usado para teste de API, mas a gente usa muito aqui. Se eu preciso consumir uma API e eu não tenho desenvolvedor para fazer, tá? E o Zapier, que é normalmente como fazer várias APIs conversarem, tá? Então, a gente vai trabalhar essas duas ferramentas agora, depois disso.